Olá, esse é o podcast Defensoria em Prosa, produzido pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins para compartilhar com você diferentes histórias que aconteceram durante os atendimentos. Nesse episódio, o detento que foi a júri por ter sido confundido com o verdadeiro suspeito. Ele foi absolvido, mas calma, isso não é um spoiler, porque a história desse episódio é sobre o que aconteceu com ele logo após colocar os pés fora da prisão. E as impressões disso de quem acompanhou tudo bem de pertinho. Bateu uma curiosidade aí que eu sei. Vamos lá então. Coloque o seu fone de ouvido se preferir. O episódio de hoje do Defensoria em Prosa tá começando agora. Olá, meu nome é Cíntia Abreu, eu sou jornalista, integro a equipe de comunicação da Defensoria Pública do Estado do Tocantins e, como hobby, trabalho com alguns grupos e companhias nas áreas de música, teatro e produção cultural. Esse é o caso de um assistido da área criminal, assistido da Defensoria Pública Letícia Amorim, e ela pautou a gente para acompanhar um júri dela na cidade de Paraíso do Tocantins. Ela, felizmente, conseguiu a absolvição desse assistido, que foi considerado inocente depois de ficar preso por 2 anos. Os detalhes dessa história, depois a doutora Letícia volta aqui nesse podcast e conta pra gente. Mas o que eu quero contar foi a minha visão sobre esse caso, o meu olhar sobre essa história e de como a história dele me tocou. Não vou falar o nome desse assistido por uma questão de proteção de dados, mesmo ele tendo sido preso inocentemente. A época também que a gente produziu essa matéria, que foi no ano de 2019, a gente também não usou o nome dele e também não mostrou o rosto dele nas nossas imagens, né? Logo pela manhã, quando ele chegou nesse júri, eu lembro que a gente conversou bastante, ele estava muito ansioso, ele também estava muito esperançoso, ele tinha muita fé, ele é um rapaz de muita fé, e naquele momento, logo que ele chegou, que a gente conversou, eu já percebi que ele tinha certeza de que aquele dia, ele falou pra mim que ele tinha certeza que ali ele ia alcançar de novo a liberdade dele, que ele ia retomar a vida dele, e eu achei muito bacana, logo no início desse dia, ele já ter tanta fé, ter tanta esperança de que ele conseguiria a liberdade dele. Foram mais de 10 horas de júri. Ao final de tudo, depois dessas mais de 10 horas de julgamento, felizmente, para nossa alegria, para nossa emoção e principalmente, claro, desse assistido que ficou muito emocionado, ficou muito feliz, ele chorou, ele caiu no chão, ele ajoelhou, ele gritou e, claro, a gente comemorou junto com ele, ficou muito feliz com essa vitória da doutora Letícia e principalmente essa vitória dele, dessa retomada para a liberdade. Mas a parte mais emocionante, por incrível que pareça, não foi o júri, foi no retorno para casa. Ele não tem família e nem amigos na cidade que ele estava preso, que foi Paraíso do Tocantins, mas ele conseguiu um local para ficar e nós fomos levá-lo após a soltura, né? Que ainda no dia do júri ele conseguiu a soltura. E nesse caminho para casa foi muito interessante, a felicidade que ele estava comoveu a todos nós, do motorista, a fotógrafa e a mim. A gente ficou muito comovido de como ele estava feliz, de como ele estava emocionado e empolgado por essa nova fase na vida dele. Tanto que quando ele entrou no carro, ele sentou no banco da frente, ele pediu para não ligar o ar-condicionado porque ele queria ir embora de janela aberta e sentir o frescor do rosto, porque aquele vento que ele estava sentindo ali já era o primeiro momento que ele sentia para a liberdade. E aí eu perguntei para ele, aí eu falei, e agora? Qual que é o seu sonho? Qual que é a sua meta? O que você espera para o futuro? Acreditando que com certeza ele ia me contar alguma coisa do tipo, vou me dedicar aos estudos, vou procurar emprego, vou formar minha família, mas não. A resposta dele foi bem pontual e firme de que a meta dele naquele momento era tomar um copo de água gelada. Eu achei interessante, perguntei de novo, mas um copo de água gelada? Ele falou assim,
Nesse momento, o que eu mais espero é chegar em casa e tomar um copo de água gelada, porque nesses 2 anos a gente não tinha acesso à água gelada. A gente tomava água ali compartilhada, que às vezes ficava o dia todo. E falou um pouquinho das condições insalubres que ele vivia nessa cadeia em Paraíso e que nós, enquanto Defensoria Pública, acompanhamos e lutamos tanto para mudar, né, nessa insalubridade do sistema penitenciário. E ele contou um pouquinho de como era, mas que muitas vezes nesse cárcere ele sonhava em tomar água gelada. E eu voltei para casa depois refletindo, nossa, a pessoa sonhar em tomar um copo de água gelada, coisa que a gente aqui do lado de fora tem acesso tão facilmente e às vezes não dá tanto valor. Pode parecer clichê da gente, um copo de água gelada é muito simples, é muito pouco. Mas para um rapaz como esse, que ficou 2 anos encarcerado e não tinha acesso fácil a um copo de água gelada, fez toda a diferença na vida dele. Essa história acabou me tocando e deixou moral para minha vida mesmo, de como às vezes a gente não valoriza as pequenas coisas, as coisas mais simples da vida da gente, seja ela o vento que a gente pode sentir com esse frescor no rosto, ou seja essa questão simples como um copo de água gelada. Eu já estou há 7 anos na equipe de jornalismo da Defensoria Pública e ao longo desse tempo foram muitas histórias incríveis que a gente acompanhou. Eu sempre falo que na Defensoria Pública a gente consegue estar mais perto de um lado humanizado da notícia. Esse nosso fazer jornalismo é muito interessante quando a gente consegue acompanhar de perto as histórias dos nossos assistidos em tantas áreas, tantas variedades que permitem, né, aqui na Defensoria Pública, como nas áreas de saúde, do criminal, das comunidades tradicionais, da violência doméstica. São muitas histórias que a gente ouve, que a gente escreve e que, de certa forma, com certeza, acaba tocando a gente também como ser humano, né? E são histórias que eu vou levar para o resto da vida, que eu conheci aqui na Defensoria Pública. Essa história acabou me tocando e deixou moral para minha vida mesmo, de como às vezes a gente não valoriza as pequenas coisas, as coisas mais simples da vida da gente. A Defensoria Pública está nas principais redes sociais com o perfil Defensoria TO, escrito tudo junto. Acesse para conhecer. Esse podcast é feito pela equipe de comunicação da Defensoria Pública. Os trabalhos técnicos são de Marcelo Less, o nosso mestre da edição de áudio e vídeo. No Defensoria em Prosa, é ele quem edita os áudios e faz a seleção de trilhas para deixar o nosso podcast ainda mais agradável de ouvir. A edição final é da jornalista Patrícia Stroer, verdadeira amante de livros e, claro, de podcast. Junto comigo, ela também atua na produção desse conteúdo. A identidade visual do podcast é do publicitário Vinícius Sá. Além da produção e de estar com você acompanhando as histórias do Defensoria em Prosa, eu faço o roteiro dessas histórias para deixar esse podcast do jeitinho que ele tem que ser. Eu sou a Cléo Oliveira e vou estar com você também nos próximos episódios. Até lá!